Atenção, atenção, Cereto News chegando com muita informação para você. Atenção, tem reforços do Corinthians e tem a notícia do dia da troca envolvendo Robert Renan e Yuri Alberto. Yuri Alberto, o Corinthians está costurando essa troca, hein? Atenção, o Corinthians está costurando essa negociação. O Robert Renan deve ir para... É uma troca de perder os cabelos, hein? O Robert Renan deve ir para o Zenit da Rússia e o Yuri Alberto, com isso, moeda de troca para a contratação do Yuri Alberto. E tem os reforços do Corinthians, o mercado da bola do Timão. Tudo isso e muito mais agora. Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto. Já fez a inscrição? É de graça, você não paga nada. Aperte o botão vermelho, faça a inscrição no canal do Cereto e já vai deixando o like, porque tenho certeza que você vai gostar do vídeo, porque tem muita informação importante, informações importantes a respeito das contratações do Corinthians, dos reforços do Corinthians e, mais do que isso, sobre a notícia do dia, a mais importante notícia do dia, que é a contratação. O Corinthians está costurando a negociação em definitivo, a contratação em definitivo do Yuri Alberto, e o Robert Renan vai entrar na parada como moeda de troca, tá? O Corinthians deve fazer esta proposta ainda nesta semana. Robert Renan, além do Gustavo Mantuan, além do goleiro, do Ivan, que já estão no Zenit, o Robert Renan também deve entrar na parada. Mas antes de todo esse noticiário, eu vou falar dos reforços do Corinthians também, tá? Um lateral esquerdo foi oferecido, o Corinthians tem sim interesse na contratação do Arthur do Red Bull, né? Não adianta a direção falar que não, porque tem sim interesse na contratação, mas eu quero dizer o seguinte, que nesse final de semana acaba o campeonato brasileiro, né? E vamos falar também da escalação do Corinthians. Você tá precisando de um dinheiro rápido, urgente, e tá lá com o FGTS preso, com fundo de garantia preso, então liga pro pessoal da Mais Ágil, tá? Liga pro pessoal da Mais Ágil, que realmente vai agilizar a situação para você. Tá aí o QR Code para você entrar e cair já no grupo de WhatsApp. Os atendentes vão conversar com você. Antecipe o seu FGTS agora mesmo, em menos de 24 horas. Mais Ágil. E o Corinthians está agilizando a contratação de reforços. Antes de falar do Yuri Alberto, eu quero falar sobre a contratação de reforços. Primeiro o seguinte, primeiro dizer que o Corinthians tem interesse sim no atacante Arthur. Não adianta o Alessandro dar entrevista e falar que não, de dizer que é tudo mentira, porque não é mentira, tá? Inclusive o Corinthians, e quem deu essa informação primeiro foi o Samir Carvalho, do Café do Setorista, é bom que se diga, tá? E depois todo mundo foi desmentir, né? Todo mundo desmentiu, e aí o Samir ficou sozinho na parada, né? Porque é o seguinte, e hoje o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, também deu a informação, né, de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur, e o Corinthians, inclusive, já conversou com o Red Bull a respeito da contratação. Só que, e a novidade é que além do Corinthians, o Flamengo e também o Palmeiras têm interesse na contratação do atacante. É curioso o Palmeiras, porque foi o próprio Palmeiras que, primeiro, o Arthur foi revelado no Palmeiras, né? O Arthur depois jogou no Bahia, emprestado pelo Palmeiras. Voltou para o Palmeiras, e o Palmeiras é que negociou o Arthur com o Red Bull. E agora que é o Arthur de volta, é curioso, né? É estranho. E o Flamengo também tem interesse. Agora, tem que ter muita bala na agulha. E aí o Corinthians se assustou com a pedida do Red Bull, que é de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, hoje, quase 55 milhões de reais, né? 55 milhões de reais. É muito dinheiro. A prioridade do Red Bull, e a gente tem falado aqui algumas vezes, é negociar o Arthur para o futebol da Europa.
para o futebol estrangeiro. Quem sabe na janela agora de janeiro, mas não se sabe se vai ter proposta. E outra coisa, o Red Bull também não vai disputar mais a Sul-Americana, né? Não sei se tem chances matemáticas, mas acho que não, de disputar a Sul-Americana. Vai ter que recuperar o prejuízo. É um clube empresa, não tem torcida, não tem... O Bragantino tem a torcida lá de Bragança Paulista, é outra história. O Red Bull não tem torcida, é um clube empresa, é um clube que não quer ganhar campeonato, ele quer fazer jogador, contratar jogador e vender jogador. E então vai ter que recuperar o prejuízo. Numa dessa pode negociar com o Corinthians, mas o Corinthians vai ter também a disputa desses outros clubes, a concorrência desses outros clubes. Ficou difícil? Ficou. É difícil? É difícil. Mas o Alessandro não tem que chegar e falar que é mentira, porque não é mentira, viu, Alessandro? Não é mentira, tá? E aqui a gente só conta a verdade. Aí é o seguinte, bom, isso é um ponto. Outra coisa, aí agora a informação é do meu timão, hein? Meu timão trouxe informação hoje a respeito de uma possibilidade, e quem trouxe essa informação, e aqui a gente dá os créditos, foram os repórteres, o Lucas Faraldo e também o Rodrigo Vessoni, grande Rodrigo Vessoni, um abraço para o Vessoni, que apuraram a informação, e a gente já tem falado aqui já faz um tempo que o Corinthians quer a contratação de um lateral esquerdo, né? O Fábio Santos renovou o contrato, beleza, renovado o contrato, mas tem 37 anos, não consegue jogar 2 vezes por semana, né? A gente sabe disso, não tem um condicionamento físico ideal para jogar 2 vezes por semana. O Lucas Piton pode ser negociado, e a gente tem falado disso também, apesar do que é o seguinte, o Vitor Pereira adora o Lucas Piton. O Bruno Melo vai ser devolvido para o Fortaleza, está emprestado até o final do ano, foi uma contratação que não deu certo, né, e que não dá para explicar essa contratação, ele vai ser devolvido, e por isso o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Além do Matheus Bidu, jogador que disputou a Série B pelo Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, o Cruzeiro campeão, e jogador que pertence ao Guarani, outro jogador foi oferecido também ao Corinthians, e é o lateral esquerdo Nicolas, que tem 25 anos. O Nicolas, que está aí na foto, foi o titular do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que também passou pelo Atlético Goianiense, pela Ponte Preta, e foi revelado pelo Atlético Paranaense. Ele pertence ao Atlético Paranaense, inclusive. Olha, ele tá com a camisa aí do Atlético Paranaense. Ele pode ser contratado pelo Corinthians. Eu não estou dizendo que o Corinthians tenha um interesse, mas eu estou dizendo, e quem apurou essa informação foi o meu timão, estou dando aqui o crédito, o Nicolas foi oferecido ao Corinthians, tá? E se ele foi lateral esquerdo, titular do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, é porque ele tem qualidade, assim como o Matheus Bidu também tem qualidade para ser o lateral esquerdo do Corinthians, jogador do Guarani. É claro que não vem para ser o titular é o Fábio Santos, mas vem para revezar na posição, ainda tem o Piton. O Corinthians vai, portanto, atrás de um lateral esquerdo, é a intenção do Corinthians. Também contratar um atacante de ponta, né? Já venho falado aqui sobre o atacante de ponta, que pode ser o Arthur. O Romero foi contratado, também joga na ponta, ainda não é oficial, mas o Romero vem jogar no Corinthians. O Corinthians também quer um jogador de meio de campo. O Corinthians quer renovar o empréstimo, a permanência do Maicon, né? Como eu já disse aqui, e o Corinthians quer também a permanência do Yuri Alberto. Antes eu quero dizer a você, ainda dá tempo de você apostar no jogo Corinthians e Atlético Mineiro, vai no Aposta Ganha. E tem um detalhe para esse jogo. A última partida do Timão no campeonato está com a odd turbinada, a melhor cotação de mercado para o time favorito. Dê o seu palpite, você pode ganhar uma graninha extra. E no Aposta Ganha, você sabe, o Pix cai na mesma hora na sua conta. Então, aponta o telefone celular aí para a tela ou clica no link da descrição desse vídeo e faz o cadastro e logo de cara você já ganha um bônus de R$5. É o Aposta Ganha. Não perca, tá? E olha só, Yuri Alberto, essa informação, também informação do dia, também do meu timão. Olha só o meu timão hoje arrebentando, hein? E aí, agora a informação é da Júlia Raia e do Luiz Fabiani. Olha só que informação mais do que importante. Bom, a gente já trouxe a informação aqui, inclusive no vídeo de hoje, no vídeo de ontem, né? De que
o Corinthians faria, a qualquer momento, o Corinthians está preparando uma engenharia financeira para contratar o Yuri Alberto, que o Corinthians vai fazer uma proposta pelo Yuri Alberto. Como é que é? Tá perguntando a Yuri Alberto. É isso mesmo. São 20 milhões de euros, né? O valor do Yuri Alberto. 20 milhões de euros dá muito mais de 100 milhões de reais, né? Dinheiro é muito, custa demais, né? É muito caro para um jogador 100 milhões de reais. O Corinthians não teria condições financeiras de fazer esse investimento, mas vamos lembrar o seguinte, que o Gustavo Mantuan está emprestado lá para o Zenit por 10 milhões de euros, e o Ivan também vai para lá por 5 milhões de euros, né? O Ivan também tá emprestado por 5 milhões de euros. Bom, a novidade agora é que o Robert Renan deve entrar na parada. O Robert Renan deve entrar na parada como moeda de troca. Essa é uma novidade importante que pode fazer toda a diferença no negócio e pode fechar a conta para que o Corinthians consiga a contratação definitiva do Robert Renan. A apuração do meu timão diz o seguinte, que o Zenit da Rússia, olha só, já tem representantes no Brasil para dar início às negociações envolvendo o zagueiro Robert Renan. Ou seja, o Zenit estaria de olho no Robert Renan, né? E os representantes do Zenit estarão na Neoquímica Arena no próximo domingo, no último jogo do Corinthians na temporada. Robert Renan que ganhou a posição do Corinthians nos últimos jogos e tem jogado muita bola, jogador de apenas 19 anos. Bom, resta saber se o Corinthians vai aceitar ou não a saída do Robert Renan, porque não havia a ideia do Corinthians de liberar tão cedo o jogador, né? O próprio Robert Renan e o empresário do Robert Renan, nós trouxemos a informação nessa semana de que no meio do ano o Robert Renan recebeu propostas, sondagens do futebol da Europa e que o Corinthians não aceitou, né? Porque a ideia, inclusive, do Robert Renan era fazer carreira no Corinthians, um pouco mais, e o Corinthians queria segurar o Robert Renan. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians precisa, e a prioridade no Corinthians nesse momento, além da permanência do Vitor Pereira, e essa novela deve acabar no domingo, né? O fica ou não fica do Vitor Pereira, é a contratação do Yuri Alberto. Então, Robert Renan pode entrar nesta história, tá? Robert Renan pode entrar no troca-troca, moeda de troca. Entra o Robert Renan. Eu acho, por um lado, seria uma pena, porque o Robert Renan tem tudo para ser jogador, inclusive, da seleção brasileira, se não fizer bobagem. É um jogador de um altíssimo nível. Mas a amostragem que nós temos é muito baixa, é muito pouco, né? Lembra que o Raul Gustavo começou muito bem também na quarta zaga do Corinthians, como zagueiro do Corinthians, e depois caiu de rendimento. A gente não sabe o que pode acontecer com um jogador muito jovem, se ele vai ter sequência ou não vai ter sequência. Jogador de futebol, você nunca sabe o que pode acontecer. Então talvez seja uma oportunidade de fazer a negociação para você tentar, em definitivo, a contratação do Yuri Alberto, que é a prioridade no Corinthians, o centroavante que vale mais de 100 milhões de reais. O que é que você acha? Deixa o seu comentário. Acha uma boa? Você faria essa troca? Colocaria o Robert Renan para trazer o Yuri Alberto? Você faria essa troca ou não? Ou você acha que não vale a pena abrir mão de um futuro zagueiro de seleção brasileira para contratar o Yuri Alberto, que também vai ser... O Yuri Alberto só tem 22 anos, hein? Escreve o que eu tô falando. O Yuri Alberto também vai ser centroavante da seleção brasileira logo, logo, hein? Inclusive na próxima Copa eu acho que ele já vai ser o centroavante da seleção brasileira. Deixa o seu comentário, quero ler os comentários que vocês que participam aqui do comentário do canal do Cereto, eu leio todos os comentários. O Rony Miranda, boa noite Cereto, parabéns pelo canal, acho importante a renovação do Yuri Alberto, mas o Pedro Raul seria uma ótima contratação para revezar no ataque com o Yuri Alberto. Não podemos esquecer que precisamos de um meia para a armação das jogadas, porque o Renato Augusto não vai aguentar jogar vários jogos seguidos. Abraço e vai Corinthians! Vai Corinthians! O próximo, o Romário Nunes. Boa noite, Cereto. Meu nome é Romário e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Manda um abraço aí, eu sou seu fã. Um abraço, Romário. Nome de craque, hein? Um abraço pro Mato Grosso do Sul. Em relação ao Romero, acho uma boa contratação. Vai Corinthians!
O próximo comentário, quem é que participa conosco? É o Vilmar de Oliveira. O Romero esse ano seria titular com o pé nas costas. Tem garra, força, volta para marcar, taticamente é importante. O Arthur é jogador teco-teco, só joga para trás. Será? Eu gosto muito do Arthur. Acho que ele tem muita qualidade. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Davi Cavalcante. Boa noite, Cereto. O Corinthians precisa de um elenco forte para 2023. Manter o Yuri Alberto e trazer o Michael, o Pedro Raul, o De La Cruz, do River Plate, seria uma boa, hein? E o Arthur, abraços. Davi de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Um abraço, Davi. O Fábio, nossa, textão. Fabiano, também estou achando que o VP vai ficar, pois está muita frescura para anunciar a saída dele. Se ele não fosse ficar, acho que já tinham dado a notícia. A não ser que a diretoria esteja usando essa dúvida para trabalhar nos bastidores com outro técnico, enquanto a mídia fica distraída com a questão do VP. Mas não acredito muito, pois a família dele vem passar férias aqui no Brasil. E não faria muito sentido dele trazer a família para cá, caso ele não fosse ficar. Vamos aguardar os acontecimentos, Fabiano. O próximo comentário do João Neto. Cereto, conteúdo fera, parabéns, cara. Alessandro e Roberto de Andrade, já deu, né? Já deu o que tinha que dar mesmo. O Vitor Pereira, acredito que um tempo de preparação com pré-temporada dá certo. Trabalho melhor do que muitos dos últimos treinadores do Timão. Acabaram os comentários? O Lourenço Silva, grande Ceretão. Faça um vídeo só com os erros de arbitragem. Contra o Timão em 2022, né? Erros custaram o título da Copa do Brasil e o vice-campeonato brasileiro. Forte abraço. Forte abraço, Lourenço Silva. Ufa, cansei. Muito obrigado, participe conosco. O canal do Cereto está só crescendo, está só começando, muita gente nova chegando. Você participe com os seus comentários, eu leio todos os comentários. Deixe o seu like é muito importante, tá? Deixe o seu like, ó. Gostou do vídeo? Tá gostando do canal? Deixe o seu like, sua crítica positiva, sua crítica negativa, enfim, você tá gostando, não tá gostando? O teu comentário e faça a inscrição, que é muito importante também. Aperta o botão vermelho aí e aperta o sininho para receber todas as notificações. E me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter, eu tô também no TikTok, @canal do Cereto e também no Kawaii, @canal do Cereto. Ufa, todas as redes. E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.